A gente pega tudo que Jesus, Gautama ensinou, é o amor. Então, quando eu começo a estudar ação-reação, forma-pensamento, forma-sentimento, aí vem o segredo. Tudo que eu gero de forma-pensamento, harmônica, atrai seres de luz para a minha vida. Minha intuição desperta através de amparadores positivos. Nossa. Toda vez que eu gero um pensamento negativo, eu gero um quadro obsessor negativo, de mortos ou algoritmos negativos do sistema, na Sim. matriz de controle. Na matriz de controle. E aí tu fica preso no medo umbralino. Então, quando eu transmuto o medo em sabedoria, eu mudo de frequência. Eu vou para a frequência da hierarquia dos mestres ascensionados ou da hierarquia superior. E talvez seja o único caminho, né? Se a gente for pensar que o ser humano, ele, no conforto, se ele não tiver um desconforto, ele nunca se mexe. Ele não sai, ele fica estático. A gente fica acomodado, né? A gente só se mexe quando a água bate na bunda. Exato. Por que uma pessoa vai querer expandir a consciência se... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Se Tá ela tudo tá ali gostosinho. vendo o futebol, vendo o carnaval, a novela da Globo. Essa é a questão que eu bato nos cursos. Por isso que os meus cursos são sempre cheios, por causa disso. Eu deixo bem claro para as pessoas que o meu papel é de professor. Porque eu nunca me posicionei como guru. E é uma das situações que eu sou meio casca grossa. Por quê? Eu não sou guru de ninguém. Eu sou só um professor, relembrando o que vocês esqueceram, mais nada. Então, a partir do momento que a pessoa assume a sua própria responsabilidade pelo seu processo, estudando, meditando, fazendo alguma coisa para o seu crescimento interno, ele não precisa de mestres. Ele é um mestre, sem memória. Inclusive, por isso que a gente queria convidar as pessoas para terem a oportunidade de aprenderem um pouquinho mais com você e com a gente. Né? E a gente queria convidar vocês que estão aí assistindo, que estão gostando, que agora, dia 8 de agosto, a gente vai fazer uma super live. Isso com mesmo. O Rodrigo aqui. Com o Rodrigo. Ótimo. Sábado, um dia antes do Dia dos Pais aí, a partir das 2h, a gente vai fazer uma super live. Isso mesmo, um momento ao vivo, diretamente com vocês, numa plataforma fechada, porque infelizmente nem tudo que a gente quer falar, a gente consegue abordar aqui nesta plataforma. Então fica aí o convite para vocês. Certo? Legal. Porque ótimo. aqui não dá para falar tudo, Não né? dá. Lá você consegue abordar com mais... Dá para abordar com mais propriedade e falar coisas que aqui a gente não pode, é podado. Infelizmente. E, bom, isso, exatamente. Daí eu queria te perguntar em relação a ainda nessa questão da Terra Oca. Eu achei bem interessante isso. Nós temos duas questões importantes aqui. Nós temos as cidades centrais milionárias, de milênios atrás, como Ágata, Shambhala. Então, Ágata é a capital, rodeada de 24 cidades periféricas e intraterrenas também. A mais conhecida é Shambhala. Shambhala. A gente tem a Kracor, que é chamada de Eldorado, e outras que eu não lembro o nome. Mas nós temos as cidades periféricas, que aí vem o problema que as pessoas, quando me ouvirem, vão cair queixo. Temos, por exemplo, Mixtlán, Aurora, Erques, todos aqui na América do Sul. Telos, lá na Califórnia. O que representa essas cidades? O equivalente aos bilionários que nós temos hoje que estão construindo seus bunkers. O que está acontecendo por trás? Então, vamos lá. Vamos por Nas etapas. cidades periféricas, por enquanto. Então, por exemplo, por que essa turma de bilionários, o que eles sabem que nós não sabemos que eles estão gastando milhões? O do Facebook já gastou 220 milhões de dólares num bunker no Havaí. Escolheu uma ilha vulcânica, não sei por quê. O Tom Cruise já gastou quase 70 milhões. Tá? E por aí vai. Então, existe um vídeo que eu compartilhei, não lembro o nome dela agora. Ela foi uma membro do governo americano que no governo do presidente Bush, ela fez um relatório recente que desde o ano 47, do evento do Almirante Byrd, até o governo Bush, o governo americano gastou 27 trilhões de dólares. 27 trilhões de dólares em fabricação ou construção de bunkers subterrâneos, reabrindo as bases intraterrenas e os túneis de conexão que o livro do Tibete já fala, que são túneis de tipo metrô antigravitacional que junta Estados Unidos com o globo inteiro. Tanto que tem uma foto famosa na área 51 que tem um lago, um submarino ali. Como que o submarino chega ali? Como? Através dessas comportas subterrâneas de quilômetros de profundidade. Nós temos um oceano, para quem não sabe, isso foi descoberto pela prospecção de petróleo.
Está no mundo inteiro. Nós temos um oceano intraterreno que vai de 220 quilômetros de profundidade a 700 quilômetros de profundidade, 5 vezes maior do que toda a água da superfície do planeta Terra. Nossa. A nível intraterreno. Tanto que nós temos montanhas, cavernas, tudo a nível intraterreno. Então ali residem esses mundos intraterrenos lendários. Uhum. Então, o que aconteceu com essas cidades periféricas que a gente tem contato? Que nem os argentinos lá em Yerkes, os americanos lá em Telos, perto do Monte Shasta. Essas são as antigas sociedades que equivalem ao Elon Musk, ou Jorge Soros, essa turma toda atual, da época. Eles tinham o dinheiro, a tecnologia, o conhecimento e conseguiram fugir do extermínio do fim de ciclo deles. Eles não eram os seres iluminados. Entendi. Eles deram... Eram os caras Eles burlaram o sistema. Exato. Eram os caras que fuderam o planeta naquela época. Caraca. Que nem os de hoje. Entendi. Entendeu? E eles ainda estão lá? Então, só que são os descendentes deles. Então, imagina, você mora na superfície e é obrigado a morar num quarto de 20 metros quadrados. Mas esses Tu bunkers... tem que se iluminar na marra, né? Mas você acha que vai dar certo esse plano deles? Não, lógico que não, né? Que eu comento. Por exemplo, outro dia eu falei com um gringo, eu estava dando curso no Texas, o cara tinha gasto já $100 mil para montar seu bunker, 18 metros quadrados. Eu falei, cara, quanto tempo tu acha que tu vai aguentar em 18 metros quadrados? Se tiver uma guerra nuclear. São no mínimo 30 anos de decaimento radiativo. Sim. Tu vai aguentar, quando muito, 6, 7 meses. Depois tu vai se suicidar ou vai sair lá para fora. Nossa. Tu tem comida para 30 anos? Tu tem como transmutar tudo que você vai gastar de cocô, xixi, tudo além nesse sistema por 30 anos? Sim. Não seria mais fácil essa galera pensar, pô, vamos fazer então o caminho certo e tentar despertar a consciência? Eles não querem por causa da colheita. Por quê? Por causa da colheita reptiliana. A ordem dos reptilianos é levar a humanidade ao limite do desespero e do processo umbralino. Por quê? Quando a pessoa morre nesse nível de energia, ele vai para o umbral. Quem controla o umbral? Os reptilianos. O umbral não é real. É um holograma, é um holodeck holográfico, onde tem o diabo, o capeta, o cacete A4, onde toda a tua informação dogmática religiosa é usada contra você. Nossa. É como se fosse o inferno e o céu? É, exato. Mas fake. É fake, não existe isso aí. Mas, ou seja, então essa galera é como se eles tivessem literalmente vendido a alma pros... Venderam por causa de tecnologia e poder. Pros lagartixas. E aí entra as seitas satânicas. E por isso que eles não escolhem o caminho do bem. Não. Eles querem fugir do sistema. Não tem como eles. Não, toda essa turma que aparece com o olho roxo aceitou participar da seita. Sim. Mas, Rodrigo, então existe o caminho do bem? Existe. Para nós, né? Para quem está buscando, dentro das regras, ama o próximo como a ti mesmo, ou não faz ao próximo que não queres para ti, é o caminho do equilíbrio, o caminho do bem, que é o grande teste de índole. Por isso que no panteão egípcio tem aquela cena que o pessoal comenta, que Anubis, que é um Mulu, pega o morto e leva perante Oxalá ou Osíris ou Horus, não lembro qual é deles. E o cara, morto, está lá do lado, Osíris pega o coração dele e põe numa balança. Do lado tem uma pena branca. Se o coração subir em relação à pena, ele é uma pessoa de boa índole, boa alma, ele segue a jornada com os deuses. Porque ele é mais leve. Exato. Se o coração desce, o cara é um filho da puta. Então ele vai para o purgatório, que é umbral. Sim. E é essa a grande questão que está sendo feita com todos nós. Índole, postura, que é onde eu pego no pé dos meus alunos. Então, mas o despertar, ele está totalmente conectado com a índole. Índole, exato. Então, mas aí se é uma pessoa despertar aqui em vida, antes de acontecer esse apocalipse, esse cenário, o que acontece a função dele, na hora do... ele começa a ver coisas que a gente não vê e ele é cobrado. Ó, tu tem que ajudar o próximo. Ele é cobrado por quem? Pela hierarquia, pela frota estelar. A maior parte dos orixás da Umbanda não são desencarnados. Eu vou dar um exemplo, como as pessoas não têm a mínima ideia. Explica um pouco Vamos melhor lá. isso. Que é até uma dúvida nossa de Umbanda. Preto velho, existe? Não. Não? Não. É fake. Por quê? Porque, historicamente, nos livros de história do Brasil, os negros escravos não chegavam aos 32 anos de idade. Morriam. Espancados ou etc. Sim. Então, não tem como você ter um cara que chegou aos 70, 80 anos como representa o preto velho. Mas não pode ter tido um, por exemplo? Não.
O que acontece é que dentro do Ifá africano, eles têm registro dos grandes mestres africanos, pretos velhos, obviamente, que eram os grandes magos, que quando morriam voltavam como grandes gurus da alta magia, no Ifá. E não sei por que cargas d'água, isso foi pego pela Umbanda e se criou o trono de Preto Velho como sendo ex-escravo brasileiro, mas não eram. Ah, tá. Entendi. Eles existem, mas não são os ex-escravos brasileiros. Exato. Não com a roupagem que colocaram. Exato, então é fake. Tá? A mesma coisa as pombagiras. Não é o que a gente imagina. Tá? E caboclo também não é o que a gente imagina. Mas estão ali. Então, o que acontece? Eles têm o papel de bem deles. Tem o papel de ajudar a gente, dentro da roupagem da Umbanda e do Candomblé da Quimbanda. Mas, na verdade, a grande parte desses... Vamos para o caso do Pena Branca, uma vez conversei com ele, porque quem me ajudou em todo o meu trabalho foi o seu cacique Pena Branca. Tá? Eu conheci ele quando eu tinha 8 anos de idade. Ele curou numa cirurgia espiritual minha mãe, que estava com câncer de garganta e de esôfago. Ele curou? Curou minha mãe. Nossa. Ela estava com o obsessor, tirou os obsessores e resolveu tudo. Show. E como eu tenho contato com o Starhair desde os 4 anos, que eu lembro que quando eu dormia, eu saía, enxergava a Via Láctea, o grupo de galáxias, tal, tudo. O Starhair, eu cheguei um dia e falei, seu Pena, eu converso, sonho com um ser que se diz chamar Starhair, que é o nome que eu vou usar para ele. Tá? Ele olhou, não, ele é real, ele existe, você é filho dele, você não é desse universo. Tu vai viajar o mundo inteiro, vai escrever um monte de livro, pergaminho que ele falou, tu vai ser conhecido no mundo inteiro. Pô, com 8 anos, é meio louco, né? Sabe o que acabou acontecendo. Então, como eu peguei amizade com ele, um dia eu falei, seu Pena, tu não é daqui, né? Tu não é humano. Eu falei, não, eu nunca encarnei aqui. Nunca estive nesse planeta. Isso aqui é um trabalho, eu trabalho para o Comando Astar e uso o nome Pena Branca porque é que a Umbanda aceita. Assim como muito Exu da Umbanda, do Candomblé, não é Exu no sentido dos desencarnados. São seres lá do outro lado, estão aqui para ajudar a gente. Entende? Então, algumas pessoas aceitam isso na Umbanda, principalmente a Umbanda esotérica, por aí vai. Não estou dizendo que não existem os desencarnados dentro da falange de Exu, caboclo, existem também, mas eu tenho as duas coisas. Então, toda vez que eu falo num orixá coroado ou tronado, é lá de cima. Quando a gente fala os orixás de lei, são aqueles que são os desencarnados que estão evoluindo através da prática do bem, que é o caso da Umbanda. Por isso que o pessoal diz, a Umbanda só pode praticar o bem. Porque é um código de ética da Umbanda, ligado ao kardecismo, que vem do catolicismo, que vem do quê? Do que Jesus ensinou. Nossa. Entende? Por isso você vai numa gira de Umbanda e tem muito Jesus. Exato. É uma diretiva, é uma linha de... É uma direção operacional. O Candomblé, por exemplo, não tem essa ligação. Não tem. Não tem, mas eles seguem os preceitos de Oxalá, que é o Cristo cósmico. E os orixás? Os orixás eu tenho 5 tipos de orixás. Eu tenho orixá primordial atômico, que é o Deva atômico molecular. Aí eu tenho os orixás da natureza, cachoeira, montanha, vento, rocha, por aí vai, que são os conhecidos. Aí eu tenho o Ecuru. O Ecuru é o desencarnado. Sim. O que pode ser um antigo caboclo, índio, um preto velho, etc, etc. Aí eu tenho o Coroado, que é o mestre ascensionado, que é o coordenador dessas hierarquias para o resgate umbralino e físico, e o Tronado, que são os comandantes estelares das naves que orbitam a Terra com a função de despertar da humanidade. De ajudar De ajudar a gente. Tentar salvar o máximo possível de gente possíveis, antes desse evento. E são eles que coordenam as informações de canalização. Aí que entra a turma dos Arcturianos, Pleiadianos, Siriano, Aviário, todo esse monte que está ali, cada um canaliza. São, na verdade, grupos orbitais com equipes espirituais, que na verdade são físicas, mas em outra dimensão, que entram na rede neural de algumas pessoas, colocam um implante neural e começa a pulverizar a informação e essas pessoas se tornam influenciadoras. Tá? Mas então, aí é uma coisa feita para o bem. Para o bem, são implantes positivos. Positivos. Exato. Tá? Entende? Então, eu tenho os dois lados. Eu vou ter os implantes negativos por parte dos seres negativos, sim, ou do próprio governo, que aí é um tema que eu vou fazer numa live fechada, também no Zoom, que é sobre eu vou abrir sobre
as pesquisas genéticas e toda a merda oculta, que não se pode falar aqui publicamente, sobre as bases de Denver, a base de Dulce, área 51, 53, a base na Austrália, projeto HARP e a própria Lua, que é o satélite artificial. E todas as pesquisas híbridas que o próprio governo americano, seguindo o Terceiro Reich, já desenvolveu naquela época. Eles continuaram, eles não pararam, continuaram. Aperfeiçoamento genético e cada merda que eu descobri em projeção astral, que é uma loucura. Nossa. Eu não posso falar isso aberto. Vamos abordar isso lá no dia, né? Mas aí, entendi. Muito bom, a gente está abrindo a cabeça de uma maneira incrível, mas para mim ficou a questão da nova Terra. Depois que acontecer tudo isso, todos nós, então, vamos desencarnar e os que tiverem despertos, tiverem passado de ano, vão encarnar... se quiser, não é obrigatório. Alguns podem voltar para seus mundos originais, Arcturus, Pleiades, Sirius, outros vão querer ficar aqui. Então, o que acontece? A nova Terra, por exemplo, ela tem uns 45% a menos de solo, de terra, sobre a água como hoje. Por exemplo, toda a costa brasileira é comida. Brasília vira mar, vira praia. O mar Atlântico chega em Brasília. Isso aqui desaparece. Todo o litoral brasileiro vai pro saco. Não sobra nada. É tudo água. Tudo água. O sul da Argentina vai pro saco. O Uruguai desaparece. Rio Grande do Sul desaparece. Você já viu isso? Já vi. Em projeção? Projeção temporal. Como ela vai ser mesmo? É que eu venho do futuro, né? E aí, só vai ficar a Cordilheira dos Andes, né? Ou seja, vai ficar só a Cordilheira. Nem o Chile fica, só a Cordilheira dos Andes. Estados Unidos vai ficar um pedacinho, o resto vai pro saco. A África fica metade, a Europa desaparece inteira, fica a Rússia inteira, parte da Índia, parte da Austrália, Nova Zelândia e o novo continente sai no Pacífico. Antigamente, Mu volta a surgir. Então, na nova Terra, até onde eu sei, pelos dados que me passaram, haverão no máximo, 220 a 250 milhões de habitantes autorizados a ficar no planeta. Diminui muito. Melhor ir para outro. 90%. Então, né? Eles não mas vai ser uma galera muito boa, 250 milhões de gente fera. Com uma tecnologia livre, sem petróleo, sem carne, sem comer animais, sem matar bicho, nada. Vai ser uma coisa ótima, como era muito antigamente. Por isso que as pessoas têm que mudar de corpo. Por exemplo, o nosso corpo precisa de carne, precisa de proteína, seja vegetal ou animal, a gente precisa. É uma dependência bioquímica do organismo humano. Sim. Como que tu quer ir para um planeta se o cara é gaúcho, que a religião do cara é churrasco? Não tem como, né? Sim. Então, o cara vai ter que ter um corpo biológico numa nova dimensão que não exija consumo de proteína, como é o caso desse genoma aqui. Entende? Então, é isso que as pessoas não entendem. Nós todos vamos morrer, que é a lei natural da vida. Não tem como fugir dessa lei. E tá próximo isso? Cara, eu não tenho como dar datas, porque tá tudo muito, difícil, né? Muito mexido. Porque o futuro não é uma coisa estática, Exato, né? Ele depende de várias coisas. E nós temos realidades paralelas. Então, por exemplo, por que muitas previsões não aconteceram? Porque a gente está vendo uma realidade paralela. Por exemplo, né, outras realidades que eu já fui, a Terceira Guerra Mundial já aconteceu em 2019. Não sobrou porra nenhuma. Entendi. 99% da população foi exterminada. Quem ganhou a guerra foram os russos, para variar, né? Por quê? Porque a radiação não pega a Sibéria. É da Sibéria para baixo. Então os russos ganharam nesse sentido. Não que eles ganharam a guerra, o que mais sobrou com vida são russos. Por causa dos ventos favorecem a Sibéria. E parte da Patagônia chilena e argentina. Só os dois pontas que ficaram com gente viva. O resto foi exterminado. No Umbral já teve guerra nuclear. Entendi. Esse é outro grande problema. O pessoal no Umbral está fugindo para a nossa realidade, como um quadro obsessor. Quanto mais as pessoas propagam guerra nuclear, fim do mundo, Irã e Estados Unidos, aquele rolo todo, quanto mais você propaga a questão da guerra, mais você atrai um quadro, pela narrativa, um quadro obsessor de quem viveu essa guerra em outras realidades paralelas em cima da gente. Como se a gente estivesse atraindo aquela realidade. Por lei da atração, física quântica. Se eu vibro numa situação, eu puxo ela para mim. E aí entra a questão da forma pensamento, forma sentimento e forma sofrimento. O que é a forma sofrimento que ninguém fala? Dogmas. Dogma. Por exemplo, eu tenho karma para pagar. Eu sou pecador. Exato, eu tenho que me fuder para pagar o karma. Então eu estou atraindo um monte de situações ruins para minha vida porque no meu subconsciente a religião diz que eu sou um pecador. Sim.
E eu acredito nisso, então eu atraio o ruim para minha vida. Que é um dos principais problemas, o contrato de pobreza. Caraca. Por que a gente tem tanto problema com dinheiro? É o que a gente estava falando. Quantas vezes a igreja não ensinou o dinheiro é feio, o dinheiro é ruim, dá para eles que eles cuidam da tua espiritualidade. E a gente se fode. Sim. A gente tem bloqueio com o fluxo do dinheiro por causa dos contratos de pobreza associados com a igreja católica. Nossa, é muito mais complexo do que a gente imagina. Olha a ignorância. Kutumi era de família rica, mestre ascensionado. Gautama, filho de um rei, ascensionou. Sim. Kuan Yin, uma rainha, ascensionou. Elmore é de uma das famílias mais ricas da Índia, ascensionou. Jesus não era pobre. Já viu marceneiro pobre? Não. Não existe. Vai fazer um armário embutido lá com qualquer empresa ou marcenário, vai ver quando saem os armários. Tá? Ou seja, tu pega, por exemplo, Yogananda. Porra, filho de uma das famílias mais ricas da Índia. Sim. Todos ascensionaram. Todos lidaram muito bem com a energia do dinheiro. Nossa. Totalmente contrário ao que a igreja ensina. E a igreja é uma das instituições mais ricas do mundo. Né? Mais ricas do mundo. Com o dinheiro roubado, da escravidão, das invasões, etc, etc. Entende? Então, essas são as incoerências que a gente chama de contratos. Contrato. Nós temos contratos de ideologia religiosa, de N, que os muçulmanos também têm, que geram tabus. Esses tabus formatam o que a gente chama de forma sofrimento. Nossa. E essa forma sofrimento é o que gera, pela afinidade, né, pela lei da atração, o quadro obsessor, tanto de algoritmos de pobreza, de magia, de karma, etc., quadro obsessor, o que seja, quanto desencarnados na linha de ancestralidade. Nossa. Mas então, Rodrigo, por exemplo, eu sempre tive comigo um sonho de que um dia eu pudesse despertar realmente. Sim, a gente pode. Mas muitas pessoas até vêm aqui e falam assim, putz, mas despertar mesmo, se iluminar, uma coisa tão longe, mas tão longe. Não é longe. Então, eu gostaria de entrar nisso com você. É simples. O que a gente precisaria fazer para despertar nessa vida? Os dogmas da religião, aquilo que te ensinaram. Isso aqui é uma simulação. Isso aqui é um simulador. Tanto que eu escrevi o livro que não lembrei de trazer porque não estava lá onde eu estava. Certo. O livro Simulador. A primeira pessoa no Brasil e no mundo a falar em simulação sou eu. Quando eu escrevi o Conf 1 em 87, eu falei, isso aqui é uma peça de teatro, é uma simulação. Está escrito naquele livro que eu fiz em 2 dias em 87, 250 páginas daquela época. E para despertar a gente tem que enxergar a verdade. A verdade. Aí você já está apresentando uma das verdades. Então, o que acontece? A simulação, a neurociência já comprova. A própria física quântica está comprovando que a gente não devia existir. Pela própria estrutura do fóton. 99% do espaço do átomo é vazio. Então, como que a gente tem a matéria física? Tudo é energia. É energia. Então, nós somos energia congelada. Condensada. Condensada. Isso aqui é um holograma de um computador de alguém, da aliança. Então, nós estamos vivendo em cima de informações e narrativas que nos passaram. É. A gente aí acaba co-criando uma realidade. Co-criando em cima daquilo que foi ensinado, os dogmas. Então, quando a gente rompe com a religião dogmática, é a primeira libertação. A partir daí, você começa a limpar por frequência os teus contratos. A gente muitas vezes não precisa limpar o contrato na apometria, como todo mundo imagina. Não. A partir do momento que eu mudei minha chave, eu mudei de frequência. O contrato não tem mais função. Porque eu mudei a frequência. O que eu preciso liberar? Timosina. Como que eu libero a timosina? Meditando. É aí que entra o Tai Chi, Qigong, ou a própria yoga em si. Quando eu aprendo a meditar, aprendo a respirar e a liberar minha Kundalini, sem ninguém se intrometer, sem nenhum guru no meio, tá? Eu elevo minha frequência. E, naturalmente, todos os medos e culpas que tenho caem por terra automaticamente. Aí a tua própria hierarquia de amparadores começa a se aproximar de cada um de nós. Nossa, que é isso que bloqueia eles de se aproximar da gente. Porque a nossa frequência está baixa. Muito baixa. Cara, eu tenho uma história muito cômica. Manda ver. Com o Luiz, meu amigo meu e pai de santo, né, do Candomblé. Logo que eu conheci ele, né, eu tava limpando coisa pra cacete, magia, cabrito, 1000 merda que mandaram contra mim, por causa do meu trabalho, incomoda muita gente. E aí, um dia ele me liga, eu morava aqui no Ipiranga, ele ligou, Rodrigo, eu preciso que tu pegue a garrafa de uísque que tu tem aí, que eu preciso que você dê para teu Exu para fazer aqui não sei o que e tal. Eu falei, eu não tenho uísque nenhum. Ele falou, Rodrigo,
Teu Exu tá aqui do meu lado, disse que tu tá tão idiota hoje, tão... Pra virar, eu tinha brigado com a minha esposa na época, eu tava mal humor pra cacete. Ó, tem que limpar você. Não, mas não tem... Cara, tem uma garrafa de uísque no armário tal, teu Exu tá do meu lado. Eu não tenho. Tem. Puta, fui lá e tinha. Tinha garrafa de uísque. Isso me mostrou que o Exu era de verdade. Não tem como o cara adivinhar que eu tenho um uísque escondido, porque eu não bebo uísque, né? Então, aquela foi uma situação que ele falou, Rodrigo, tu tá tão mal, ele falou, tão idiota de mau humor, que nem teu Exu consegue chegar no teu campo. Então, isso é importante para a gente entender da seguinte forma. Quando eu estou submerso nos problemas do dia a dia, trabalho, dinheiro, etc, etc, minha frequência é baixa. E a nossa própria hierarquia não chega na gente. Mas o que chega? Obsessores e algoritmos negativos. E aí, isso bloqueia nosso despertar de consciência. Pela ressonância. Sim. Então, é aí que vem os problemas. Por exemplo, como que eu saio da matriz de controle se eu preciso trabalhar para pagar as contas? É a famosa corrida dos ratos. Exato. Então, é aí que eu explico. Vamos fazer o seguinte, tira 1 ou 2 vezes por semana para meditar. Chama teu coração, chama teu povo, teu hierarquia, e começa a meditar e pede ajuda para limpar as tuas coisas. Aí você vai limpando todo o emaranhado do dia a dia profissional. Para quem tem renda, cara, sai de São Paulo, sai das grandes capitais. Vai viver no interior, para quem tem renda. Já dá uma bela ajuda. Porra, uma maravilha. Entende? Se conecta com a natureza. Com a natureza, que nem eu tava na Serra da Canastra agora, cara, curtindo pra caramba. Cachoeira, montanha. Então, quando a gente consegue, para quem tem grana, lógico, vive de renda, poder fugir de uma grande capital, é meio ou mais meio caminho andado, porque você tem tempo para cuidar da tua vida. Sim. Agora, aqui dentro, tem tempo para quê? Só o que a gente pede de trânsito para ir e voltar? E tá sempre com a mente ocupada com alguma coisa. Então, não é tão difícil. E é por isso que as narrativas governamentais estão sempre mandando bomba nas redes sociais. Só de notícia ruim. Sim, o Jornal Nacional, CNN, só notícia ruim. Eu não vejo TV por isso. Eu me isolei, eu moro sozinho com 4 gatos, me afastei de tudo e todo mundo. Não tenho nem família praticamente. Tenho só minha filha, minha neta e acabou. Sim. Entende? Justamente para minha mente ficar... com uma frequência mais alta. Mais alta. Não, então eu achei muito interessante porque você falou, basta aumentar a nossa frequência que os nossos medos e traumas caem. Caem. Porque muitas vezes o caminho que boa parte dos terapeutas e psicólogos nos passam, não. Qual que é o seu trauma? Daí a pessoa fica lá tentando limpar o trauma e revivendo aquilo. Mas na verdade esquece aquilo e procura ficar bem. Elevar a frequência, que é o que o taoísmo ensina. Entende? Você muda a tua frequência, acabou, morreu. Porque assim, como é que eu vou limpar todo um sofrimento intrauterino se eu não tenho tempo? Qual é o custo que eu tenho em apometria, em renascimento, em psicologia, para limpar meu processo intrauterino? De lá para cá. Fora as vidas anteriores, fora os hologramas. Só para vocês terem uma noção dos hologramas reencarnacionais, como os caras fodem com a gente. Quando você morre numa frequência umbralina, devido à religião, ao pecado, aquela porra toda, você vai para um umbral, né, o purgatório. Os caras te colocam nocaute ali no corpo astral. Certo. Você é abduzido, vai para um laboratório dos greys, dos reptilianos. Eles inoculam entre a segunda e a terceira cervical um processador, um chip. Com, por exemplo, 10 filmes. Filme, igual filme mesmo. E nesse filme tu foi o Dr. Bigode, tu foi Nero, tu foi Stalin, tu foi só um filho da puta. Tá? Sim. E você fica, tipo, 1000 anos, um tempo relativo, em horas, assistindo aquilo como se você fosse o personagem principal do programa. Ô, louco. É uma lavagem cerebral. E aí você vê tanto aquilo repetido que você aceita que você foi aquele cara. Ou, no plural, os personagens que você está ali. Aí eles te tiram daquela imersão de lavagem cerebral e te enfiam no purgatório mais fundo para tu se fuder mais ainda. Tomar porrada de todo mundo. Aí, agora você vai reencarnar para transmutar os teus pecados. Aí te põe para reencarnar. Nossa. Tudo fudido, cheio de obsessor, cheio de cobrança, cheio de algoritmo negativo, tua vida é uma desgraça, aí tu vai para apometria. Tu vai gastar 5, 7, 10 anos e todo o teu dinheiro e a apometria não vai resolver porra nenhuma, porque é um holograma.
Tu vai para o Umbanda, vai para o Candomblé, vai para o que tu for. Não vai limpar, porque não é real. São hologramas. Ninguém consegue desbloquear isso. Sim, ou seja, o único caminho é descobrir a verdade que nada disso é real. Através do processo interno. Uhum. Entende? Eu já peguei casos, quando eu atendia, já peguei casos assim. Pô, eu expliquei para a pessoa, mas a pessoa está tão agarrada àquela informação que ele vai levar anos para poder aceitar que aquilo é tudo mentira. Para ele realmente acreditar na verdade. É difícil. E não na mentira. E, infelizmente, eu não sei percentualmente, mas uma grande parte das pessoas no mundo tem esse implante. Nossa. Daí que todo mundo, tem 400, 500 encarnações. Nem fudendo. A média de encarnações reais físicas é de 25 a 40, a média real do que eu tenho pego. O resto tudo holograma. Caramba. E a gente tem mais de 60% a 70% de hologramas no nosso campo histórico. Entende? E isso atrapalha muito, tanto para fazer constelação familiar, quanto a apometria e as outras técnicas que tem uma porrada hoje em dia. Né? Por isso você não consegue discernir o que é verdade do que é holograma. E o terapeuta não tem culpa, ele não tem como descobrir. Por isso que o Neo em Matrix, quando ele realmente desperta lá no último filme, ele começa a ver tudo com códigos. Exato. Ele não vê mais com imagens. São códigos, são algoritmos. Que é o que é a mensagem que é o que a gente vive aqui. Exato. Então, a nossa imersão, por exemplo, é que eu não tenho as imagens aqui. O Uriel, da Instituto Ascensionário, ele mandou para mim um desenho muito legal, que é um mantis de um lado, do outro lado um tigre e do outro lado um humano de pele azul, tipo um arcturiano. Todos eles uma cúpula de imersão, né, tipo uma cama, né, de coma, ligados com os capacetes e uns fios a um computador. E em cima de cada 3, 4 telas, tipo vídeo, filme. Ali eu explico o que é a imersão cognitiva. Então, por exemplo, tu está dentro de um sarcófago, conectado com esses fios a um computador quântico IA, sim, e tua consciência imerge naquele, ou seja, tem a imersão dentro daquele computador. Nesse computador você vai ter o filme, o personagem que você vai viver naquele filme. Sim. Só que ali você vê, por exemplo, 10, 15, 20 filmes simultaneamente. Eu tenho duas possibilidades. A imersão só num filme, que é o que a gente chama de plano astral, ou um corpo avatar físico bariônico, quando você encarna naquele corpo. O que acontece? Para nós humanos, do ponto de vista cartesiano, aquilo são as encarnações que eu tive na Terra. Para o corpo em imersão, no computador quântico, são todos os filmes simultaneamente. Nossa. Não existe encarnação. Eu estou imerso em 20, 15, 30 personagens simultaneamente, enquanto o meu corpo estelar está imerso naquele programa. Sim. É um videogame, que nem o metaverso. Uhum. É isso que nós estamos vivendo aqui, uma imersão no metaverso. Nossa. E aí vem outra questão que eu matei a charada com os caras. Por que uma vez perguntaram para o Bashar sobre os corpos criogênicos? Eu não conheço isso. Por quê? Porque o Bashar é uma entidade do futuro da Terra. É um assassine. Um intraterreno que sobrou da Terceira Guerra, de um futuro que ainda está para acontecer. Ah, ele não é de outro planeta? Não, ele está dentro da matriz holográfica da Terra. Ele não tem acesso à realidade externa, porque ele está dentro da barreira de frequência num futuro relativo. Ele não é tão evoluído assim? Não, eles evoluíram. Sim, ele é evoluído, mas ainda está dentro da Matrix. Exato. Então, por exemplo, se você pega os caras do Quarto Reich, estão lá nas bases de Júpiter, Saturno, já tem Alfa Centauro, eles acham que nós estamos todo mundo morto aqui. Porque é assim que contam para eles a gente já morreu na guerra. Nossa. Eles não sabem que nós estamos vivos. Eles não têm essa informação. Que mas bom, eles estão né? morando lá, exato. Então eles são o quê? A continuação do holograma Terra. Vasculhando o universo físico bariônico dentro daquela realidade da matrix computacional saído da Terra. Nossa. Então eles nunca vão encontrar, por exemplo, um aviário, um felídeo que controla a Terra do ponto de vista de imersão. São realidades paralelas. Entendi. A gente pode até aprofundar esse tema imersão cognitiva na live, né? Vamos, com certeza. Imagens. Nossa, mas tem tanta coisa para abordar lá no dia 8. E eu achei interessante que você falou que um dos caminhos é você tirar os dogmas religiosos para despertar. Mas por que as pessoas que nunca foram religiosas não despertaram ainda? Boa pergunta. Porque estão presos ao apego, né? O problema é o apego à matéria e tal. Por exemplo, é mais fácil sair do planeta um ateu do que um religioso. É um caso de um amigo meu. Miquel. Miquel é basco, não era espanhol, é basco, né? Tem coisa bem diferente entre um e outro. Sim. Então, a gente já se conhece há um bom tempo e tal. E ele vai nos meus cursos lá em Portugal, porque ele é do País Basco. Quando eu ia para o País Basco, ele ia lá.
O pai dele e a mãe dele morreram depois da picada. Só que o pai era ateu e a mãe católica. Tá. E o Mikkel, tudo que aprendia comigo, ele contava pro pai. Né? E eu sempre expliquei o seguinte: o dia que tu morrer, manda todo mundo que aparecer pra puta que pariu e segue teu caminho até voltar até a tua fonte. Sem apego. Sem apego, manda Saint Germain, Jesus, manda todo mundo tomar no cu. Bem assim. Por quê? Caramba. É holograma. Entendi. Vou explicar detalhadamente isso. Por quê? Quando você está dentro do processo da Terra, esses caras aparecem disfarçados de Jesus, de Saint Germain, de Gautama. Ah, não, vem trabalhar aqui em Aruanda para ser orixá, para cuidar, resgatar a Terra. Não, vem aqui para fazer uma de branca, para ser mestre, para resgatar a humanidade. Tudo mentira. Tentando te cooptar. Te cooptar para você ficar preso aqui. Então eu ensino os caras, manda todo mundo a puta que pariu e segue o teu caminho. Beleza. O caminho até a fonte. Até a fonte. Ou eu sou, ou a Mona, do que for. Aí o que aconteceu que os dois morreram e o Mikkel estava em Stuttgart, onde tem uma sensitiva espanhola que mora lá, que ela canaliza pessoas do além. E canaliza, eu não conheço ela pessoalmente. E apareceu o pai dela. Falou, não, eu tô aqui na nave. Que nave? Eu tô aqui, eu fiz o que você falou que o Rodrigo manda fazer, mandar todo mundo para aquele lugar e seguir direto e vir parar na nave. O pai dele. Pai dele. Do seu amigo. E a mãe dele tá presa num umbral porque é católica, toda cheia de dogma religioso, de karma, não sei o quê, tá presa. Entendi. E um velho que não acreditava em porra nenhuma passou batido. Nossa. Então, a questão é aqui dentro. Ele tava com a mente mais aberta. Aberta. Perfeito. E só de ouvir o que o filho contava. Exato. Imagina se tivesse feito seu curso. É, meu pai. Meu pai, gente, a história dele eu não posso contar aqui, mas meu pai... Bom... Você conta depois. Ele, vamos dizer, abandonou 2 famílias com crianças. Meu pai desapareceu quando eu tinha 12 anos de idade, 11 anos de idade. Nunca mais voltou. Né? Voltou para o Chile, desapareceu, sumiu e tal. E eu nunca tive uma bronca dele. Então, quando ele voltou depois de 16 anos, eu dei aula para ele, expliquei as coisas e tal. Então, meu pai meio que resgatou seu dharma, seu karma, como a gente diz, através da cura quântica, atendendo pessoas e animais. E fazia trabalhos fantásticos. Então, o Pena Branca me perguntou, meu filho, a gente pode levar teu pai embora? Eu falei, é melhor para ele? Então, leva embora. E aí meu pai desencarnou de ataque cardíaco, acho que 7, 8 meses depois. Eu estava em Lisboa, eu estava em projeção, sonhei que ele estava infartando, e eu fui lá mexer ele, e aí o Pena Branca, tu não falou que eu podia levar? Porra, é verdade, então leva. Aí nisso meu pai morreu. Caramba. Lá no Chile. E aí eu fiquei sabendo que a Lu, que era minha esposa, a Luciane, me ligou, Rodrigo, teu pai faleceu hoje às 4 da manhã no Santiago, que era 2 da tarde, sei lá que horário lá no Portugal. Falei, beleza, aí pedi para encaminhar, não sei o que e tal, e meu pai não quis ser encaminhado. Não, tem coisa para resolver aqui. Ficou 40 dias no deserto resolvendo seus problemas. Aí eu estava no Candomblé fazendo meu bori e eu vi meu pai projetado. O que é bori? Desculpa. Bori é um trabalho do Candomblé de limpeza, que você faz uma limpeza na cabeça, é bó, que é para vitalizar teu corpo e limpar as quisilas, as porcarias que mandam para ti. É uma iniciação do Candomblé. Tá? Só que eu não sou feito no Candomblé. Né? Mas eu tenho as iniciações sem ser feito. É outro rolo aí que minha hierarquia arrumou. Então você estava lá? Aí o que aconteceu? Eu vi meu pai e tal. E no dia seguinte, quando a gente se recolhe, tu fica de um dia para o outro ali e tal, recolhido. O Luiz falou, pô, Rodrigo, eu vi teu pai aqui. Eu também vi e tal. Pô, Rodrigo, desculpa, eu sei que é teu pai, mas eu nunca vi filha da puta ascensionar. E eu comecei a rir, falei, pô, ele é meu aluno. Quantas coisas que no Candomblé tem que a Umbanda não aceita e vice-versa, que vocês sabem que é besteira? Então, tudo que vocês aprenderam da igreja, você sabe que não é real. Então, o velho ascensionou. Aí ele foi trabalhar no meu ancoramento, na minha hierarquia da cura quântica de terapias. Só que eu não falei nada para ninguém. Eu coloquei umas fotos no Instagram depois dele e tal. E aí o pessoal falou, Rodrigo, esse é teu pai? Ele está aqui no ancoramento. Eu chamo fulano de tal, ele aparece. Aí eu tive a confirmação por vários alunos meus do Brasil e do exterior que meu pai estava trabalhando na cura quântica, nas terapias. Maravilha. Exatamente 7 anos, mais ou menos, ele vai embora da Terra e recupera o corpo de Ório. Ele tem um corpo estelar de Ório. E eu conversei com ele antes dele sair da Terra. Falei, Orlando, quanto tempo para você, desde o teu desligamento físico? Falou, para mim são quase 3 semanas, o que para mim foi quase 7 anos. Nossa, que diferença. Diferença absurda de realidade temporal. Nossa. Que loucura. Entende? E é um caso de uma pessoa que ascensionou
tendo feito bastante coisinha errada como pai, como chefe de família, egoísta pra caralho, tal, essas coisas. Então, do ponto de vista do kardecismo, ele tinha que estar no umbral, pagando as contas. E não existe isso. Isso aqui é uma simulação, onde se testa a índole de cada um. Errar não é humano, errar é cósmico. Como a gente tem amnésia, a gente erra, faz cagada. Quando a gente morre e a gente desperta na morte, é aí que a gente volta como entidade amparadora. Caboclo, Preto Velho, Exu, por exemplo, ajudando o próximo. E aí você tem o teu auto-perdão. Ou seja, você, internamente, emocionalmente, você zerou teus débitos para com a Mãe Terra e a mim. E aí você sai daqui. Mas aí então seu pai, dado que ele conseguiu ascensionar ali, isso possibilitou ele ter transcender para o outro lado. Ou seja, mas mentalmente ele liberou muita coisa que ele tinha. Muita coisa emocional. Em 3 semanas. Em 3 semanas dele. 7 anos 7 anos nós. Nossa. Mas por quê? Porque eu abri a mente dele quando ele esteve comigo. Eu expliquei tudo isso. Então ele tinha esse entendimento. Tipo, ele deve ter perdido muita culpa, largou... Exato, ele largou a culpa, largou tudo isso. O apego. Meu pai devorava os meus livros. Ele lia 3, 4 vezes cada livro, riscava o livro inteiro e tal. Às vezes me ligava para perguntas sobre o livro e tal. Nossa. Né? Então, fora outras pessoas que eu conheci que foram embora daqui. Né? Então, sair daqui não é tão difícil. A questão é eu quebrar os dogmas e entender que nós não somos humanos, nós estamos humanos. Nós somos uma consciência cósmica tendo uma experiência aqui. Que pode ser uma experiência boa ou não boa, de acordo com as minhas escolhas. Só isso. Então você não tem medo da morte? Não. Para você a morte seria o quê? Liberdade. Para mim isso aqui é uma cadeia. É mesmo? Cara, no outro plano eu sou uma rede neural. Não preciso de nave. Eu viajo o universo, o multiverso, só com o poder da mente. Eu tenho corpos na minha nave, entre aspas, que é uma nave energética, eu tenho 150 corpos avatar de várias raças que eu uso para poder entrar em contato com as raças. Caraca. Porque eu sou da Supraconfederação, eu não sou da Aliança nem da Federação. Então, a morte para mim é simplesmente uma roupagem que eu descarto e sigo o meu caminho. Nossa. Ou seja, liberdade. Saída. Tá, já tive quase acidentes de morte de carro, de escalada. Isso te ajuda muito a não ser apegado, né? Exato. Eu já fui sequestrado, fui 8 horas refém de assaltante. Nossa. Espanquei os assaltantes, que eu reajo nesses assaltos, né? Entendi. Cara, não ficou com medo. Nada, o cara me enfiou a arma, atira se for macho, vai, atira, filha da puta. Eu te perguntei isso porque todo mundo, algumas pessoas dizem que todos os medos, eles advêm do medo da morte. Por exemplo, a pessoa tem medo de falar em público, ou ela tem medo de altura. Tudo é do medo da morte. Então, se a gente resolver, igual você falou, é só se aumentar a frequência que você resolve tudo. Se a gente resolver o medo da morte, a gente resolve todos os medos. Um exemplo mundial disso é o Tom Cruise. Por quê? Por quê? Porque ele é da Cientologia. O nível mais alto da Cientologia é o Tom Cruise. Onde? Desculpa. Cientologia. O que é isso? É uma seita religião de bilionários dos Estados Unidos, criada por Ron Hubbard, que não é nada do que as pessoas falam. Eu tive 2 anos de Cientologia aqui no Brasil, nada a ver, as pessoas falam besteira. Na Cientologia você entra e você faz um sistema de regressão de vidas passadas, para zerar, para você virar clean, limpo. Só que esse clean pode demorar 5 anos, 10 anos, 15 anos, de acordo com as metas que tu tem de ancestralidade emocional. Sim. O que eles fazem? Regressão de vidas passadas. E vão limpando os engramas da tua mente, que são os traumas, os gatilhos e traumas da tua consciência. Através de regressões e alguns equipamentos que eles medem o índice eletromagnético do cérebro. Para quem não sabe, a consciência, o cérebro humano emite pulsos eletromagnéticos de 0,2 Hz até 29, 30 Hz. Então, como que eles mediam? Por exemplo, eu estou pegando um trauma intrauterino que a mãe queria abortar, ou o pai queria abortar. Sim. O aparelho faz aí, tum, 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 dá uns pulos. Caraca. Mostrava que ali tinha um trauma. Então, eu tinha que regredir aquilo, especificamente até ficar linear. Já transcendeu esse problema. Vamos para outro. E assim você fica 2 sessões por semana. O problema é que nos Estados Unidos cada sessão é $1.000. Nossa. Entendeu? Por isso que é para uma galera muito rica. Para milionário. Aí depois que você virou clean, você vai para, se quiser, para o operantes em teta. O que é isso? Você aprende a entrar em teta. Frequência. Daí saiu o Theta Healing. O Theta Healing veio da Cientologia.
Eles que criaram. Então, o que acontece? Você aprende a meditar, sai do beta, alfa, tu cai para teta em 5,5, 6 Hz. Usando práticas do taoísmo e respiração. Tu aprende a respirar, aprende a ativar a Kundalini, etc, etc. Aí você vai para os outros níveis. Aí você encontra a tua hierarquia, teus amparadores, a frota estelar e tudo. E você começa a viver mais lá do que aqui. Aí você perde o medo da morte. Por isso que Tom Cruise não usa dublê. Pensa, o cara é diretor, produtor, ator, dublê e o financiador de todos os filmes dele. É o cara mais bem pago. O cara tá totalmente desapegado. Total. Ele que fez Missão Impossível. A última cena, cara, o cara andando num avião pendurado na asa. Sim. Ele, não era dublê. Só com um cabo, para não cair, ele dizia que ele não conseguia respirar, que ele chegou a desmaiar na primeira tomada por causa da falta de ar, porque a 250 por hora tu abre a boca e arrebenta os pulmões. Então tu tem que ficar numa posição para tu conseguir respirar. Caramba. Aquela cena do salto da moto sobre o abismo, ele fez 8 vezes a mesma cena para ser filmado todos os ângulos. A cena do outro, missão escalando o Califa, aquele maior prédio do mundo, é real, ele fez. Então, por que o cara é pica das galáxias? Porque o cara chegou no nível mais alto de conexão com além. Nossa. Que nem o Yogi consegue o que ele faz. Caramba. Cara. Entende? Então eu conheci o Tom Cruise, não fisicamente, em projeção. Né? O cara, porra, um puta cara, uma energia magnífica. Você conheceu ele na projeção? Na projeção, encontrei ele nas naves. Nossa. E ele não era evoluído assim? Foi um processo que ele conseguiu durante a vida? Foi um processo que ele conseguiu na cientologia, porque ele é fanático, né? Ele é focado. Bem focado. Ele é focado pra cacete, uma disciplina militar. Então ele tem um mérito dele. Sim. Como eu já encontrei outros caras famosos que não têm, mesmo da cientologia, não tem a mesma pegada, porque não tem foco. Não evolui. Tudo é foco. Por exemplo, o taoísmo, quando a gente fala em Tai Chi, Qigong, tudo não tem resposta, resultado em 1 ano, 2 anos, são 10, 15 anos. Para tu aprender a levitar, é 15 anos. Para tu aprender a, com o soco de 1 polegada, arrebentar uma parede no Kung Fu, é 10 anos de prática, de mão de ferro. De tipo você Bruce usar. Lee. Exato. Ele era evoluído pra caramba mesmo. Exato. A gente sabe usar o nosso Chi, ou o Ki. Por exemplo, o Terry Fabris, que é amigo meu, ele me explica, porra, eu soco uma tigela cheia de prego e parafuso, que é a mão de ferro. Sim. Isso não é mentira, é real. Só que o cara não tem calo na mão. Ele dá uma porrada na parede e arrebenta uma parede. O que é o Chi? É o Chi. É o Ki. É o Ki, é a tua energia de Kundalini direcionada vital, ao punho assim de ferro. Ou direcionada ao soco de 1 polegada. Isso não se ensina no MMA. Sim. Se ensina dentro dos templos de Shaolin, onde você aprende a respirar e usar a tua Kundalini para direcionar a força vital do ser humano. Tá aqui. Tu baixa a respiração e tu entra em teta. Que é uma calma absurda. Absurda. É quase coma. Entendi. Quando você está em teta, tua frequência mental é tão equilibrada que você atravessa os anéis Van Halen ou barreira de frequência. Tu vai para as naves e vai para outro planeta. Caraca. O corpo astral não chega em outro planeta. Então, Por quê? Porque o cordão de prata nosso só pode estender 58 mil quilômetros de distância. Por isso que a gente não chega nem na Lua em projeção astral. Entendi. Eu tenho que fazer a segunda hexamatose, que é ativar o corpo mental. Pelo corpo mental eu consigo ir para outros planetas. Que é o que você faz quando você... Sim, quando eu estou fora. Eu não uso muito o astral, uso mais a tela mental para projeção. Perfeito. Né?